Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A conversão nos leva ao testemunho. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 1 ao 2, 11, 18. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com sabedoria diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade, do mais puro amor, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que possamos ter sabedoria e discernimento diante da palavra que o Senhor coloca em nosso coração, advinda do Santo Evangelho do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Hoje, de forma especial, pedimos a intercessão de Santa Maria Madalena e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, acompanhe comigo o Evangelho, repito, São João, capítulo 20, versículos 1 ao 2, 11 ao 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amado, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo e viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levasse, dize-me onde o colocastes e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, hoje a nossa igreja celebra Santa Maria Madalena, a personagem do Evangelho de hoje. Madalena é aquela mulher pecadora que nós sabemos a sua história através das próprias Escrituras. Madalena é aquela a qual estava para ser apedrejada por ter tido uma vida de pecado. E é nesse momento Jesus interveio na sua história. Vocês lembram desse episódio? E quando Jesus intervém na história de Madalena, sem entrar no mérito dos seus pecados, mas apenas para ensinar aquele povo que não cabia a eles qualquer tipo de julgamento, afinal de contas, todos eles tinham que olhar para si mesmo antes de condenar outros, mas tinham que corrigir as suas imperfeições, que eram muitas. E aí, naquele episódio, ninguém teve coragem de apedrejar Madalena. E Jesus disse a ela: vamos lembrar bem, olha, eles não te julgaram, eu não te julgo, mas vai e não peques mais. E a partir deste momento, meus caros irmãos e irmãs, acontece a conversão de Maria Madalena.
Maria Madalena passa a ser uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus que vai servi-lo com muita prontidão, que vai servi-lo com muita adoração. Acontece naquele contexto uma verdadeira descoberta do amor de Maria Madalena por Jesus. Ela consegue compreender o verdadeiro sentido da vida, que é seguir Jesus, que é estar alinhada aos seus ensinamentos, que é estar cada vez mais perto dele. E esse amor de Madalena por Jesus foi tão grande que mesmo diante da sua paixão e morte, mesmo diante da sua promessa de ressurreição, Madalena sentiu muito a ausência de Jesus, sentiu muito a sua morte. Por isso, no contexto do Evangelho de hoje, ela vai visitar o seu túmulo e ela vai chorar a ausência de Jesus, porque ela o amava muito. E quando Maria começa a chorar a ausência de Jesus, ela vai perceber algo inusitado. Ela vai perceber que o túmulo está vazio. Vejam só, Jesus não está no túmulo. Jesus, ele já não estava ali. Ela vai ver 2 anjos que estavam por ali e de repente Jesus, numa aparição mística, ele vai aparecer ali para Madalena, que a princípio não vai reconhecê-lo, mas depois de ouvir o teu nome na boca de Jesus, ela vai reconhecê-lo como o grande mestre. E que interessante o que acontece. Jesus recomenda que ela vá dizer a outros que ele está vivo, que ele havia ressuscitado, que ela havia visto o Senhor. Ou seja, Maria Madalena se torna uma anunciadora de Jesus, uma testemunha ocular de tudo aquilo que ele havia prometido. E tudo isso fruto da sua conversão lá atrás, quando ela teve um primeiro encontro com Jesus, quando ela percebeu todo o amor que Jesus tinha em seu coração por todos, quando Jesus interveio na sua história, quando ela fez uma experiência com Jesus. A partir daquele momento, ela começou a ser uma seguidora, uma discípula de Jesus. E assim é, meus caros irmãos e irmãs, na vida de cada um de nós, quando fazemos esse encontro pessoal com Jesus, quando nos encontramos com Ele, como Madalena encontrou, diante de nossas misérias, diante de nossos pecados. Muitas das vezes nós fazemos essa experiência de amor. E quando fazemos verdadeiramente essa experiência de encontro com Jesus, a conversão, ela acontece, ela se faz presente. E qual a consequência da conversão? Eu começo a entender algumas coisas que antes eu não entendia. Faz parte desse nosso processo de crescimento. A partir desta relação que estabelecemos com Jesus, o seu Espírito Santo começa a abrir os nossos olhares. O Espírito Santo começa a nos dar sabedoria e discernimento diante de coisas que antes nós não conhecíamos. E foi exatamente isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela começa a perceber todo o milagre que estava acontecendo, todo o cumprimento da promessa de Jesus. E a partir daquela conversão, daquele amor que foi plantado em seu coração por Jesus, ela se torna uma testemunha. Ela começa a testemunhar esse amor a todos. Por isso ela vai correndo contar aos seus discípulos, obediente a Jesus. Ela vai dizer: eu vi o Senhor não morreu, Ele está ressuscitado, vivo. Ela vai perceber que aquele choro, que aquela tristeza que ela estava diante do túmulo de Jesus, é porque ela ainda não havia entendido direito todo o processo
que ela estava envolvida, que correspondia a um processo salvífico que foi anunciado por Jesus, que tinha ligação com a sua ressurreição. Ela vai dizer e vai perceber que o Deus que nós professamos a nossa fé, que o Jesus que andou pelo mundo e que nos fez grandes promessas, Ele não é um Jesus de morte, é de vida. Maria Madalena estava procurando Jesus aonde Ele não estava, porque Ele não estava morto. E assim também nós, em cada processo de conversão que nós vivenciamos, porque a conversão ela é um processo diário que enfrentamos. Todos os dias, pelas escolhas que fazemos, nós podemos nos converter, nós podemos aprender um pouco mais de Jesus, conhecê-lo um pouco mais e, por via de consequência, amá-lo um pouco mais. Todos nós que vivemos esse processo de conversão, nós, tal qual Madalena se tornou, tornamo-nos também anunciadores do Evangelho, anunciadores de boas notícias. Nós também começamos a anunciar que Jesus, definitivamente, Ele não está morto, mas Ele está vivo e ressuscitado e participa da nossa história. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, celebremos bem o dia de hoje, peçamos a intercessão de Santa Maria Madalena, essa discípula tão apaixonada por Jesus, essa discípula que testemunhou a sua ressurreição, que anunciou aos seus que Jesus vive, que anunciou que ela viu Jesus, que ela fez uma experiência de conhecimento com Ele, por isso ela amava-o tanto. E por isso, com certeza, o seu processo de conversão a tornava cada vez mais feliz. Que o exemplo de Santa Maria Madalena, que teve uma vida de pecado, mas que teve uma vida de conversão. E é isso que importa para Jesus. Não importa os seus erros passados, não importa os seus pecados. O que importa para Jesus é a nossa disposição em mudarmos de vida. É a nossa disposição em nos convertermos, em nos realinharmos com Ele, em refazermos uma amizade que um dia foi perdida. É isso que verdadeiramente agrada o Sagrado Coração de Jesus. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo a graça da conversão diária, para que nós também possamos ser corajosamente anunciadores de boas notícias, lembrando sempre todas as pessoas que Deus trouxer até nós, que Jesus vive e reina para sempre no meio de nós, que Jesus está vivo e ressuscitado e Ele nos ama e quer que nós façamos uma caminhada de amor com Ele, rumo ao nosso destino final, que é uma união plena e completa com Deus Pai. Amém? Muito obrigado por essa partilha, por esse momento de reflexão em que você me fez companhia. Se você gostou do conteúdo apresentado, deixe aí o seu comentário, diga o seu amém, o seu assim seja, para que assim a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia, com a intercessão de Santa Maria Madalena, e até amanhã, com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.